favor, pegue a sua Bíblia, abra ela em Lucas, capítulo 15, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Tinha tempo que eu não escutava essa música, tá? Tinha tempo que eu não escutava essa música, mas tinha muito tempo. Deus abençoe. Quem lembra da Rádio Cidade antigamente, né, pastora Marlene? Deus abençoe. Todos abriram? Lucas capítulo 15, vamos ler os versos ou os versículos 12 e 13, por favor. Lucas 15, versículos 12 e 13, diz assim: E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos ler mais uma vez. E o mais moço deles disse, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos orar. Pai, nós te damos graça. Pai, eu sempre falo isso. Se não tiver pregador aqui, a tua palavra ela fala. Mas meu Pai, eu peço que o Senhor venha nos abençoar com sabedoria e graça, para que a tua igreja venha ouvir aquilo que eles precisam ouvir, para que a tua igreja venha ouvir aquilo que o Senhor quer falar com eles. Meu Deus, que não seja, meu Pai, apenas não seja as palavras do pastor Jean, porque eu não sou nada, mas que a tua palavra venha ecoar no coração da tua igreja nessa manhã, como o Senhor sempre faz. A tua presença já é sentida por nós antes mesmo de nós chegarmos aqui. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. E todos digam: podem vos assentar no nome de Jesus. Queridos, o tema da minha mensagem é o início da queda. Hoje eu vi como um dos pastores dessa igreja com uma palavra pastoral para todos nós. Essa palavra não nasceu de uma oração, aonde eu orei para Deus me dar uma palavra para passar para vocês. Não. Essa palavra nasceu de um devocional. Essa palavra nasceu de um dos momentos mais difíceis da minha vida. Essa palavra nasceu dos momentos mais difíceis. Eu falo para você, nós já passamos por muita coisa. Essa palavra não nasceu do momento em que a minha mãe faleceu. Essa palavra não nasceu quando se levantaram contra minha esposa e eu e começaram a falar grandes coisas quando nós viemos para Batista Vida. Essa palavra nasceu no momento onde eu estava longe do Senhor. E acredite, eu estava longe, mas estava dentro. Há um clamor do Espírito Santo para nós como igreja. Há um grito nos céus nessa manhã para nós como igreja. É tempo de voltarmos. É tempo da gente voltar ao início. É tempo de nós reavermos os nossos princípios. É tempo de nós lembrarmos do começo de tudo. É tempo de nós olharmos para a nossa vida e perguntar: será que eu sou aquele de alguns anos atrás, quando começou? Será que eu tenho o mesmo olhar de inocência que eu tinha quando eu comecei? Se nós entendermos apenas isso nessa palavra, já valeu. Se nós entendemos apenas que nós precisamos voltar ao início de tudo, já valeu a pena.
estarmos aqui. Porque muitas vezes nós focamos nas pessoas que estão lá fora. Nós focamos nas pessoas que se desviaram. Nós focamos nas pessoas que estão lá fora. Nós focamos na nossa família que está longe. Nós focamos no nosso irmão que estava do nosso lado, que está longe. Mas a realidade é que há pessoas, e muitas delas podem ser alguns de nós, que estão longe, estão dentro da igreja, mas o coração está longe do Senhor. E sabe qual é a diferença? A diferença é um domingo de manhã que vem. A diferença é a quinta-feira que se faz presente. Porém, as suas atitudes de servo, as suas palavras que emitem da sua boca, o coração voltado para Cristo, o olhar de inocência que um dia tiveram, hoje passam longe. Ela não deixou de vir, a pessoa não deixou de estar, a pessoa não deixou de participar da ceia. E eu vou mais longe, ela ainda participa de ministério, ele ainda canta, ele ainda prega, mas o coração rendido, de repente, se tornou orgulhoso. O coração que um dia esteve contrito, quebrado, quebrantado, rendido, hoje só escuta ou olha se ele tem razão ou se ela tem razão. Para se manter precisa ter razão. Para se participar do ministério precisa ter razão. Para estar aqui eu preciso ter razão. Eu preciso ser bajulado. Eu preciso, para eu continuar onde eu estou, eu preciso que as pessoas me queiram. O coração já não é mais para Cristo, o coração é para si. Mas deixa eu te falar, tudo é o início de uma grande queda. Como eu disse, eu não vim falar hoje acusar ninguém, não. Eu não vim apontar dedo para ninguém. Porque antes de eu pregar para você, Cristo pregou para mim. Ele veio falar comigo que eu precisava voltar. E eu vim falar para você hoje, igreja, é tempo de voltar. É tempo de retornar às origens. É tempo da gente voltar a ter o mesmo olhar de inocência que nós tínhamos. Na matemática dos céus, a queda, ela não começa do nada. Na matemática dos céus, a queda não acontece do nada. Ela sempre tem um início. Eu não posso falar de questões físicas e estruturais, aí não é esse o sentido da palavra. Eu estou falando de palavra, estou falando de vida espiritual. A queda não ocorre da noite para o dia. A queda não se dá de uma hora para outra. A queda começa de degraus que vamos subindo um a um, às vezes em passos lentos e às vezes imperceptíveis. Queda não se inicia da noite para o dia. Um prédio não cai da noite para o dia, ele vai dando sinais. E às vezes o primeiro sinal que ele dá é num projeto que é feito errado. Se você é engenheiro, se você é mestre de obra, se você trabalha, você sabe disso. Sim ou não, Silas? Às vezes um projeto inicia errado, então já no início, já se mostra que aquele prédio não vai se sustentar. Mas às vezes alguém projetou certo. Porém veio alguém e executou de forma errada.
Então uma execução errada de um projeto certo também vai correr o risco da queda. E às vezes alguém projetou certo, às vezes alguém vai executar certo, porém alguém vai ser, muito irresponsável e vai comprar algo errado, vai comprar algo de má qualidade. E não adianta alguém projetar certo, não adianta alguém fazer certo, se for de má qualidade, o prédio uma hora cai. O projeto de Cristo é para a gente se manter firme, porque é um projeto de salvação para a nossa vida, amém? Mas se nós não executarmos a sua palavra de forma correta, nós vamos cair. Se nós não formos responsáveis com a nossa vida espiritual, um dia nós vamos cair. E não adianta culpar o pastor, não adianta culpar o irmão, não adianta culpar a irmã, não adianta culpar o ministério, não adianta culpar a igreja, não adianta culpar nada. Os responsáveis pela nossa vida, os responsáveis por nos manter de pé, somos nós, porque Cristo não se afasta da gente. Cristo não vira as costas para nós. Porque todos os dias, onde nós dobramos nossos joelhos, quando nós oramos, quando nós clamamos, Ele vem ao nosso favor, Ele vem nos responder. Então se manter de pé é uma obrigação nossa. Mas se nós não executarmos direito a Tua palavra, e não formos responsáveis com a nossa vida, nós vamos cair. Um vício não começa da noite para o dia. Um vício não começa da noite para o dia. Experimenta algo fraco aqui. Experimenta algo fraco ali. É uma curiosidade aqui. É uma curiosidade ali. E quando a pessoa ela percebe, ela já está tão envolvida que ela não consegue viver mais. Não é da noite para o dia. Eu já vi muito pastor. Virar alcoólatra. Beber não tem problema, a Bíblia não condena. Só um pouquinho não condena. Só um pouquinho não tem problema. Até a medicina orienta a ser um pouquinho. É do pouquinho. Porque o nosso inimigo, ele não precisa de nada, ele só precisa de uma oportunidade. O nosso inimigo é o maior oportunista que tem. Ele só precisa de uma oportunidade. E às vezes, nós estamos dentro da igreja, estamos dando oportunidade por causa do pouquinho, por causa da curiosidade. Porque o fulano de tal, o teólogo fulano de tal, o teólogo ciclano, o teólogo bertano falou que não tem problema, mas o teólogo bertano, fulano, ciclano, pastor fulano, ciclano, pastor Jean, não responde por você. A sua vida é responsabilidade sua. Então a queda, o vício começa no pouquinho. O vício da pornografia não começa da noite para o dia. É um videozinho no Instagram aqui, é um TikTok ali, é uma imagenzinha aqui, é uma coisinha ali, e amanhã já está acessando sites que não se deve acessar. Mas tudo começou lá atrás. Tudo começou lá atrás. A traição não começa da noite para o dia. É um flerte aqui. É uma intimidade ali. Hoje manda uma mensagenzinha. Amanhã está almoçando juntos. Depois da manhã já está trocando mensagens.
e depois já perde o olhar de inocência, e aí o defeito do cônjuge ou da cônjuge, que sempre esteve ali, por 20 anos esteve ali, por 30 anos esteve ali, por 40 anos esteve ali, só que os defeitos que estavam ali a todo tempo começam a ser mais notáveis. E por que começam a ser mais notáveis? Porque a queda começou lá atrás, quando deveria ter encerrado a conversa. E aí os defeitos do cônjuge vêm para fora, mas sempre esteve, mas porque não vigia, aí depois começa a se abrir para o outro ou para a outra que está conversando, e aí começa a falar mal da esposa do marido. Meu marido não elogia como você me elogia, a minha esposa não me trata como você me trata. E quando assusta não, e aí quando vê, caiu. A queda não é da noite para o dia. A queda de um crente não é da noite para o dia. Hoje eu não leio mais a Bíblia. Hoje eu não oro mais. Hoje eu não jejuo mais. Não tem problema. O texto que nós lemos, presta atenção, o texto que nós lemos é de um jovem que tinha tudo. Ele tinha um pai amoroso. Ele tinha uma casa acolhedora. Ele tinha alguém que o amava. Ele tinha pessoas que o amavam. Familiariza com algum lugar? Familiariza um pai que ama, um lugar acolhedor, pessoas que amam. Familiariza com algum lugar? Nosso pai é amoroso. Nós estamos num ambiente acolhedor. Há pessoas nesse lugar que nos amam. Ele também. Mas por que largar tudo? Por que ir embora? Ele não foi embora nesse dia, não, ele começou a ir embora algum tempo atrás, quando ele perdeu o olhar de inocência que ele tinha, quando ele começou a olhar e as repreensões do pai agora eram simplesmente, ele achava chato. Até o básico ele começou a achar chato. De repente, quando ele começa, o pai começa a cobrar ele, para ele ser um filho abençoado, para ele ser um filho respeitoso, para ele ser um filho obediente. Ele começa a olhar aquilo como se fosse o pai que não amava mais. E as pessoas que estavam em volta dele, de repente, ele começou a olhar e enxergar que aquele não era o ambiente dele mais. O fulano já não é mais o mesmo comigo. A fulana já não é mais a mesma comigo. O servo ciclano já não me trata bem mais. O meu irmão, olha como o meu irmão me trata. Então começa a se perder o olhar de inocência. E quando se perde o olhar de inocência, ali começa a queda. O meu pai só me repreende, mas o pai repreende o filho que ama. A minha irmã agora, quando ela me vê, ela só vem me cobrar para eu estar mais aqui, para eu estar mais aqui envolvida, para eu estar mais envolvido. O meu irmão só me cobra para eu estar mais envolvido. Sim, mas é porque as pessoas te desejam tão bem, as pessoas que querem tão bem, que querem você perto. Mas como o olhar mudou, então tudo é motivo para sair. Tudo é motivo para sair. A palavra hoje, o pastor só fala de pecado, só fala de bater, só fala de pecado. Sim, é porque a palavra é para nos confrontar mesmo. Porque palavra que não confronta não salva. Batista Vida já não é mais a mesma igreja.
Eu gostava de antes, quando era menor, pastora Marlene. Porque o pastor Luciano me conhecia. Ele tomava café na minha casa. Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo estava perto de todo mundo. Todo mundo queria estar perto de todo mundo. Hoje eu nem vejo o pastor só fica lá em Uberlândia, o pastor só fica aqui. Eu vou sair porque a igreja não é mais a mesma. Sim, meu irmão, a igreja não é mais a mesma. Deus tinha um plano para essa igreja e o plano está sendo cumprido. Então, se a gente perder esse olhar de inocência, nós não vamos enxergar o projeto que Deus tem para a igreja. Então, eu vou falar para você: a igreja vai continuar crescendo, nós vamos continuar aqui. E se você não voltar a olhar de inocência, uma hora é você quem está lá fora. Quando se perde o olhar de inocência, começa a enxergar até aquilo que é bênção. A pessoa começa a enxergar como maldade. A pessoa começa a enxergar como motivo para ela sair. A igreja cresceu. Eu vou sair porque a igreja não é mais a mesma. Não, a igreja é a mesma, por isso que ela cresceu. Quem mudou muitas vezes somos nós. É o nosso olhar que já não é mais o mesmo. Somos nós que já não somos mais o mesmo. Como esse filho, de repente ele já não era mais o mesmo. Já não era. Perdeu-se o olhar da inocência e começou a cair. Mas eu era do ministério de mulheres. Nossa, eu lembro quando era 3 mulheres, era uma bênção. Pastor, era uma bênção. Olha, era 3, era 4, era 5, era 10 mulheres. Nossa, nós nos reunimos, todo mundo conhecia. Hoje, quando tem culto de mulher, a igreja enche, eu nem conheço todo mundo mais, eu nem conheço ninguém mais. E aquela irmã que era do meu lado, hoje ela passa correndo, ela volta para cá e ela passa correndo. Sim, meu irmão, porque Deus é com esse ministério e Ele vai fazer, vai continuar crescendo. E aquela irmã que um dia estava do seu lado, hoje ela é muito atarefada. Sabe por quê? Porque Deus colocou responsabilidades na mão dela. Se você quer ter responsabilidade também, Deus precisa que você volte ao olhar de inocência. Deixa eu te falar, a igreja vai continuar crescendo. Então, aí a pessoa começa a olhar o irmão, começa a entender que o crescimento do irmão é ruim. Mas não é porque o irmão mudou, é porque o olhar já não é mais o mesmo. E ela já está no meio do caminho para cair. E o problema não é só isso. O problema, meu irmão, minha irmã, é que até o básico se tornou um peso. O problema é que até o básico se tornou um problema. Há quanto tempo você já não vai mais para o secreto? Há quanto tempo você já não senta para ler a Bíblia mais? Há quanto tempo você não ora mais? Você lembra nas madrugadas, lá no seu quarto, no seu banheiro, na sua sala, que você passava orando? E você dobrava o joelho, e para ninguém acordar, você orava, mas a sua vontade era gritar, a sua vontade era pular, e o Espírito Santo te visitava lá, e você orava, e você chorava, e você orava, e você chorava, e você orava. Quando você assustava, já tinha passado as horas, 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 e você orava, e você chorava, dava horário de ir trabalhar, você chegava até atrasado, mas você não queria sair daquele lugar. E você tinha aquele olhar: eu preciso, eu necessito. E quanto mais você falava, mais você queria. Mas hoje, às vezes você vem para a igreja e sequer você abre a boca para orar. Eu já orei na igreja, não preciso mais orar em casa. Olha o olhar.
Você lembra lá no seu quarto, no seu lugar, que você pegava a Bíblia e lia, e lia, e lia, e lia, e quando não entendia, você ficava nervoso, revoltada, você ia atrás de alguém, você falava, pastor, me ajuda, eu não entendi. Ou então você procurava, você não sossegava até Deus falar com você. Mas hoje, talvez a sua Bíblia nem está com você hoje, né, no culto. Porque alguém, um dia, ou um determinado dia, você entendeu que não era necessário mais. É tempo de voltar. Você lembra quando você tinha um propósito, você fazia de tudo para participar? Hoje, quando se tem um propósito na igreja, você já olha com maus olhos. Olha, por que vai fazer isso? Para que vai fazer isso? E aí começa até a procurar na Bíblia, e até pessoas que vão contra o propósito que Deus colocou no coração da igreja. É tempo de voltar. Aquelas madrugadas de oração, você pode ter esquecido. Aqueles momentos de comunhão, você pode ter esquecido. Aqueles momentos em que você orava, chorava, jejuava, as suas subidas ao monte, a sua vinda aqui, você participando, sabe? Aqueles momentos sozinhos, você pode ter esquecido, mas deixa eu te dizer, Ele não esqueceu. E sabe de uma coisa? Ele está lá ainda te esperando naquele quarto. Porque aquele quarto nunca mais vai ser o mesmo. Porque aonde Deus passa, o lugar que Ele passa não é o mesmo jamais. E é por isso que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ninguém vai poder te ver como o mesmo. Porque na vida que Deus passa, ela nunca mais será a mesma. Ele está te esperando lá. Ele está esperando você lá. Ele não saiu lá ainda, está te esperando. Olha, eu estou esperando o dia que você vai vir aqui para a gente conversar de novo. Para você ter aquele olhar, aquele brilho no olhar de novo. Para eu poder falar algumas coisas só com você de novo. Deixa eu falar uma coisa aqui, e você vai lembrar, tem palavra que você nunca falou para ninguém, porque era só você e Ele. Tem palavra que eu tento pregar aqui, Ele fala para mim assim, é só você e eu. Tem visões, tem sentimentos, tem algo que você sentiu que era só você e Ele, você nunca conseguiu falar para ninguém. Sabe por quê? Por causa daquele olhar do início. Porque quando Ele via você orando, Ele falava, eu preciso descer por causa desse olhar. Eu preciso descer para renovar ela de novo. Eu preciso descer para renovar ele de novo. Eu preciso descer sobre esse coração de novo. Como é o que diz Salmos, um coração contrito Ele não rejeita. Pastor, o que eu preciso fazer para voltar a ser, para voltar a experimentar como antes? É só voltar a ter o olhar de antes. É só voltar a ter o coração de antes. Mateus 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13, vai narrar a parábola das 10 virgens. Eu já volto nesse texto aqui para a gente finalizar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai narrar o texto das 10 virgens. No conceito histórico, como era o casamento, o noivo está na casa do pai. Ele vai fazer um caminho até a casa da noiva. E ali vai ter 10 damas que vão estar iluminando o caminho para o noivo passar.
Vamos fazer rápido aqui. Não vou me entrar muito para a gente não atrasar. Norman Champlin e Craig Keener são dois teólogos. Craig Keener é mais histórico-cultural, Norman Champlin é mais expositivo. Eles têm as duas visões. Norman Champlin defende que eram lamparinas normais. Craig Keener defende que eram tochas. Na realidade, Norman Champlin defende das duas situações, que era lâmpada ou que era tocha. Craig Keener, ele defende que era tocha. Então se pegava uma tocha, botava um pano, colocava óleo e botava fogo. Acabou, está acabando, então troca o pano com o óleo e continua acesa. Mas os dois, eles são unânimes numa coisa: um dia todas as chamas estavam acesas. Um dia, antes do noivo chegar, todas as chamas estavam acesas. Você já teve uma chama acesa? Há pessoas aqui que já iluminou o caminho para muita gente passar. Há pessoas aqui que já iluminou o caminho para Jesus chegar à vida de muitas pessoas. Mas como aquelas 5 que não eram prudentes, de repente a chama se apagou. E sabe qual foi o problema daquelas virgens, daquelas damas de honra? O noivo voltou. O noivo chegou. E elas não entraram para participar da festa. Talvez você está aqui e a sua chama um dia já esteve acesa. E você iluminou para Cristo passar e chegar na vida de tantas pessoas. Mas hoje a chama de repente está se apagando. Pastor, ela não se apagou? Não, porque você está aqui hoje. Ele trouxe aqui para te reacender a chama de novo. E sabe de uma coisa? Sabe qual foi o problema das 5? É que o noivo chegou. Sabe qual que é a nossa vantagem? O noivo vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai achar uma chama apagada. Quando ele voltar, ele não vai achar uma lamparina apagada. Quando ele voltar, ele vai te encontrar aceso. Ele vai te encontrar aceso. E quando ele chegar, você vai falar: valeu a pena me acender, porque o noivo voltou e eu me mantive firme até a morte. A chama não acabou de uma hora para outra. A chama acabou porque faltou o quê? Faltou azeite. De repente está faltando azeite na sua vida, ou estava, mas hoje ele vai encher a botija que está faltando. Hoje ele vai reacender a tocha que estava apagada. Eu já estou caminhando para o final. Quando o jovem chegou lá fora, ele desejou comer as alfarrobas dos porcos. A queda nos leva a querer experimentar coisas que não é pra gente. E deixa eu te falar, sabe por que uma pessoa, quando ela sai da igreja, ela vai lá para fora, às vezes o estado dela fica muito pior? A Bíblia relata do espírito que vai, encontra na casa varrida, ornamentada, quando volta, encontra a casa vazia, traz 7 piores. Mas tem mais uma coisa, e esse verso aqui me ensina uma coisa: quem experimentou da graça não aceita qualquer coisa. Quem experimentou da graça não se enche de qualquer coisa. Então quando a pessoa vai para o mundo, ela fica tentando
encobrir aquele buraco que ficou, fica aquele buraco, e o mundo fica tentando alimentar daquele buraco que ficou, só que não tem jeito. Buraco aonde Deus deixa, nada vai preencher. Mas quando a pessoa se rende de novo, não precisa de uma festa, não precisa de uma noite, não precisa de nada, só precisa: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu quero voltar a ter o olhar de antes. E quando o rapaz voltou assim, Verso 17 diz assim, por favor, Lucas capítulo 15, versículo 17, por favor. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha o que ele fala no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Aqui em alguns lugares, algumas bíblias fazem: trata-te-me como teu servo. Então ele volta a ter o olhar de inocência. Eu não preciso de muito, eu não preciso de muita coisa, eu só preciso ser servo. Eu não preciso de muita coisa, não. Eu só preciso que Ele me aceita como servo, porque como servo já é suficiente para eu ter a Tua presença de volta, para eu poder me alimentar de novo, para eu ter tudo de novo. Não precisa de muita coisa, só precisa ser servo, só precisa ter o olhar de inocência de novo. Para terminar, o filho deseja voltar como servo. Vou acabar agora. O filho precisa voltar como servo, deseja voltar como servo. O filho precisa voltar como servo. O versículo 20 vai: e levantou e foi para o seu pai. E quando ainda estava, repete, quando ainda estava. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo. O pai só precisa ver um coração rendido, porque ele vai correr na direção daquele coração. Moveu-se de grande compaixão, sabe por quê? Porque as suas misericórdias, elas duram para sempre, elas se renovam a cada manhã. E quando o pai vê o coração rendido de novo: eu vou correr para ele, eu vou correr para ela. O pai está doido para correr na sua direção nessa manhã. O pai está doido para te abraçar de novo, como lá no início. Ele está maluco. Ele já está olhando para dentro de você. E você sabe, porque você já está sentindo a presença dele. Você sabe porque você está derramando lágrima agora, porque ele já está te abraçando aí. No versículo 21, o filho vai falar assim: o pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Pai, olha, eu não sou digno de ser seu filho. Não é assim que a gente é? Pai, eu não sou digno de ser seu filho. Ah, pai, eu não sou digno do que o Senhor faz por mim. Não é assim que a gente é? Eu sou digno de ser filho, pai. E aí o coração rendido, o olhar de inocência de novo, só falando para o pai: eu quero ser teu servo, eu quero ser teu servo. Mas o pai fala assim: olha, servos, traz depressa a melhor roupa, veste e põe nele um anel e sandálias dos pés, e trazei um bezerro cevado, vamos festejar e comemos e nos alegremos, porque o meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar.
Deixa eu falar para terminar aqui. Você vem como um servo, mas ele corre na sua direção e fala: você se vê como um servo, você se enxerga como um servo, mas eu vou trocar a sua roupa, eu vou te botar um anel no dedo, porque você não é servo, você é meu filho. Na hora de voltar a ser o olhar de docência, porque ele quer te fazer filho de novo. Ele quer te fazer filho mais uma vez. Quantos aqui precisam voltar ao início de tudo? E somos todos nós. Aquele que está de pé, cuide para que não tem alguma coisa que a gente precisa voltar a fazer de novo. É um olhar mais uma vez. É o sentimento mais uma vez. É a entrega mais uma vez. É a adoração. A gente precisa voltar de novo. Vamos voltar?